Vamos testar o som, porque nós trocamos de fone. Vamos ver se não teremos mais problemas com este fone. Faltando ainda menos de 1 minuto para começar a nossa live. Opa, parece que tá tudo bom, tudo bem. Guardando uns segundinhos para começar a nossa live do livro desta semana. Enquanto eu vou testando aqui os equipamentos. Vamos lá, pontualmente 10 horas, bom dia, hoje é domingo, dia 31 de março, último dia do mês. E a live do livro de hoje é sobre o cérebro. Bem-vindo ao seu cérebro. A gente falou semana passada, já tem algum tempo, desde o ano passado, que tem um pessoal aí pedindo pra gente falar sobre o cérebro novamente. É um estudo que eu particularmente sou apaixonada. Então, eu gosto muito de trazer esse assunto, de trazer esse tipo de livro, apesar de não ter muito conhecimento técnico, né? Não sou especialista, não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu acho que vale muito a pena a gente ler sempre e aprender sempre sobre como nós funcionamos, né? Então, faz parte do autoconhecimento, faz parte da nossa compreensão, do jeito que a gente reage, de como a gente se manifesta as coisas, porque uma das intenções, né, das motivações dessa live, além de motivar vocês a lerem, se não um livro por semana, um livro por mês, um livro a cada 2 meses, não sei, a rotina e a quantidade que você quiser, no tempo que você quiser conseguir, né? Mas a gente, além dessa leitura, a ideia é que a gente se melhore enquanto pessoa. E nada mais diretamente relacionado para a gente se conhecer melhor, a gente saber como que o nosso cérebro funciona, né? Então eu começo já com uma citação. Usamos o cérebro em todos os momentos da nossa vida e somente umas poucas pessoas têm ideia de como ele funciona. Este livro é, então, um guia útil para você cuidar do seu próprio cérebro. Dentre outras situações, ele vai te ajudar a manter o seu cérebro saudável à medida que você envelhece. As autoras, né, os autores, mostram não só como o cérebro funciona, mas como você pode fazer com que ele funcione melhor. A gente vai falar de novo sobre isso, tá? Vou mostrar aqui, já vou falar um pouquinho dos autores, mas aqui na orelha de trás tem a fotinho deles, tá? É uma médica e um médico. Eles não são casados entre si, mas ambos são casados. Então foi escrito esse livro pela doutora Sandra Amod, acho que é assim que fala o nome dela, e pelo doutor Sam Wang, ou Wang, né, com W. Ambos são especialistas em neurociência, vivem nos Estados Unidos, tá? A doutora Sandra, ela trabalha lá em Yale, né? Acho que assim que fala, e se formou em Rochester. E o doutor Sam, ele tá em Stanford, tá? Então, são pessoas, ambos são casados com outros 2 médicos que não são especialistas na área da neurociência, mas certamente contribuem com os estudos dessa fascinante máquina que é o nosso cérebro humano. Já de cara, no início do livro, antes de começar a leitura dos capítulos, a gente vai ter um teste. Esse teste ele tem exatamente esse título. Você conhece bem o seu cérebro? E aí, gente, pensa numa decepção. Tem 20 perguntas do cérebro, das quais eu acertei apenas 6. Bom dia, Gard, seja bem-vinda. É vergonhoso, né? Então aqui, ó, bem no comecinho, antes de começar a leitura do livro, ele tem esse questionário. A gente faz assim, se achando, tendo certeza que você tá arrasando, acertando quase todas as perguntas.
eu me decepcionei comigo mesmo, tá? Acertei só 6. Então vale a pena aí já você começar eu quero começar a te instigar a adquirir o livro, a ler esse livro, que é super fácil a leitura dele. É maravilhoso e ainda você começa já fazendo o teste. Depois que você terminar de ler, você volta e responde de novo para ver se você aprendeu alguma coisa, tá? Mas a leitura desse livro, né, ajudou a desestigmatizar muitas lendas sobre o nosso cérebro, que nada mais passam de crendices culturais que a gente foi desenvolvendo e acreditando ao longo da vida. E que os autores explicam nos vários capítulos, né, quais são essas lendas, por que elas se tornaram crenças entre os seres humanos. Então tem aquela questão de que a gente só usa 3% do cérebro, os gênios usam 10%. Sim, isso é uma lenda, né? Dentre várias outras que a gente né, ouvir tocar música clássica para criança dentro da barriga, faz ele nascer mais inteligente. Os homens são melhores em matemática do que as mulheres. Se você estudar na prova na véspera, você vai melhor do que se você estudar antes. Então, tem algumas crendices que vêm, né, da nossa cultura, em função do que a gente aprendeu, até considerando historicamente, antigamente não tinha tantos ensaios clínicos, tantos estudos médicos, estudos técnicos em si, para poder realmente entender como que era esse funcionamento. Então veio muito da observação, né, vamos dizer assim, da humanidade de um modo geral, tá? Mas o livro, ele desmistifica tudo isso. Ele vai mostrar como o cérebro realmente funciona e como você pode ajudá-lo a funcionar melhor. A metodologia do livro, ele é dividido em 6 sessões e tem mais de 30 capítulos, tá? Só que são capítulos curtinhos. Então, é muito legal, porque você não precisa ler ele todo, se você não quer ler ele todo, você procura ali já no índice o assunto que te interessa, abre lá e lê, né? Ou dá até para fazer bibliomancia com ele, tá? Abre ali a página e vê o assunto que você sorteou ali no dia para você ler. Então, ele pode ser lido na sequência, como eu li durante a semana, mas ele também pode ser lido de acordo com o interesse do assunto que você quer trabalhar, porque ele fala dos sentidos, ele fala das emoções, ele fala do cérebro racional, ele fala sobre a felicidade, ele fala sobre a ansiedade, sobre algumas patologias, o próprio funcionamento em si do cérebro, que a gente vai trazer aqui, né? Algumas partes do cérebro, não vamos trazer todas. E outra coisa, gente, ele é um livro extremamente técnico, inclusive com uma linguagem técnica, porque ele vai explicar como que o cérebro funciona, não tem como não falar, né, das partes do cérebro ou de todo o contexto, só que ele é extremamente didático. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Então, ele é super didático, apesar de ter aquelas palavras um pouco mais difíceis para nós leigos, né? Ele é extremamente didático, então você compreende e ele explica aquele funcionamento. Então, por mais que você não saiba exatamente o que é ou o que significa aquilo, ao continuar a leitura, ele vai explicar, eles, né, vão explicar ela, e eles explicam ali, detalham o funcionamento das coisas, vamos dizer assim, e aí fica muito claro de compreender esse linguajar mais técnico, eu diria. Conhecer melhor o seu cérebro poderá ser divertido e ao mesmo tempo extremamente útil. E aí eu vou falar, tá? Por enquanto, nessa semana, foi mais divertido do que útil para mim, mas eu quero colocar em prática muitas coisas do que eu aprendi aqui para aproveitar mais e utilizar da melhor forma possível essa máquina fantástica que é o nosso cérebro humano. Fazendo pequenas mudanças na sua vida, você conseguirá usar mais o cérebro, ser mais produtivo e ser mais feliz. Essa é a parte que mais nos interessa. O livro mostra também como as doenças podem danificar o cérebro e apresenta maneiras de evitar ou reparar esse dano. Então ele fala, tem uma parte extensa ali que ele explica sobre as patologias e em contextos diversos também, tá? Fala da ansiedade, fala do Alzheimer, fala do síndrome do pânico, da própria demência, que eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, ele, gente, é muito profundo.
Não preciso ficar repetindo toda a live, apesar de que eu falo isso toda a live, né? Não dá para traduzir, passar todas as informações para vocês em apenas 1 hora, tá? Então, eu quero que você se motive com essa live a adquirir esse livro. Ele não é um livro novo, eu não sei se tem uma versão atualizada, deve ter, porque a minha capa, ela é de 2009, que é próxima, né, da primeira edição do livro. Acho que é a primeira edição do livro, isso mesmo. E eu vi outras capas na internet, então isso me faz deduzir que existem novas edições, então pode ser que ele esteja mais atualizado. Mas mesmo essa edição de 2009 é super atualizada para nós que entendemos quase nada desse universo, dessa máquina nossa, né, que nos pertence, que é o cérebro humano. Você vai descobrir que apesar do seu cérebro mentir o tempo todo, você pode confiar nele. Então eles começam também no primeiro capítulo a falar isso, que o cérebro mente pra gente o tempo todo. Isso me dá até um certo arrepio, tá? Mas depois eu entendi melhor a analogia que eles fizeram. As mentiras do cérebro são em nosso benefício, na maioria das vezes, mas podem também nos levar a cometer erros previsíveis. Por quê? Em função, às vezes, da urgência, da instantaneidade, de fazer as coisas sem pensar. Depois nós vamos falar da importância da emoção, que eles trazem aqui o processo da emoção enquanto fator coadjuvante nas nossas questões cognitivas, né? Mas que só a emoção ou só a cognição pode fazer com que a gente erre, tá? Pode fazer com que a gente não consiga compreender da melhor forma, da maneira mais assertiva, o que está acontecendo ao nosso redor. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, é bom te ver aqui, tá? O cérebro mente muito por omissão, pois descarta a maior parte das informações assim que elas são consideradas banais. Quem considera banais? A gente mesma. Talvez você ache que sabe o que seu cérebro faz, mas na verdade percebe apenas uma pequena fração das suas atividades. O cérebro quase sempre privilegia a velocidade, interpretando os acontecimentos com base em regras práticas fáceis de serem aplicadas, mas que nem sempre são lógicas, nem sempre tem uma coerência ali, né, na sua sequência lógica. No restante do tempo, o cérebro usa a abordagem lenta e cuidadosa, apropriada para a realização de cálculos e resoluções. E daqui a pouco a gente vai falar aquela história, a famosa história do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O pensamento lógico requer um bocado de esforço, que não estamos acostumados a fazer no dia a dia. A nossa rotina é deduzir sem pensar muito, em função muitas vezes do próprio conhecimento, mas principalmente de experiências passadas, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tem como referência. A gente não pensa nos acontecimentos novos, a gente deduz que se tem uma certa semelhança, quer dizer aquilo que já nos aconteceu anteriormente. Pode ser que sim, mas nem sempre. A gente precisa estar atento em relação a isso. Em geral, não somos solicitados a resolver problemas lógicos, mas muitas vezes somos solicitados a julgar pessoas que não conhecemos bem. E esses julgamentos também não são lógicos. Então, você vê uma pessoa que se parece com alguém que você conheceu, ou que você acha que parece, sei lá, com a mãe, com a tia, com o pai, com o vizinho, com uma professora antiga, com o médico, a pessoa parece, para você tem alguma semelhança, seja física, seja na manifestação, na forma de falar, e aí você já deduz então que ela é igual àquela outra pessoa. E isso não é verdade, né? Nem sempre é. Bom dia, Rinete, seja bem-vinda, tá? Então, essa forte tendência a atribuir grupos de características relacionadas a pessoas sem muitos indícios é um modo rápido de avaliar resultados prováveis, mas também pode ser a causa de muitos estereótipos e preconceitos comuns na nossa sociedade. Percebemos apenas uma fração do que ocorre no mundo. Muitas vezes a gente já deduz sem ouvir a outra parte, sem ter uma visão de conjunto, sem saber realmente tudo o que está acontecendo ali naquele contexto, tá? Então, muitas vezes essa dedução instantânea ou
em busca de algo que já está na sua memória é uma das grandes armadilhas que o nosso cérebro nos proporciona. A sua memória do passado não é confiável e a sua percepção do presente é altamente seletiva. Também deve desconfiar da sua capacidade de imaginar o futuro. Quando tentamos nos projetar no futuro, o nosso cérebro tende a acrescentar muitos detalhes, que talvez sejam irrealistas, e a deixar de fora muitos outros detalhes que talvez sejam importantes. Então, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente tem uma projeção do futuro, até em relação a algo que a gente possa querer muito, né? Ou estar precisando muito. A gente acha que vai ser simples, que vai ser fácil, e às vezes a gente desconsidera alguns percalços que a gente poderia ter trabalhado antes para realmente facilitar o nosso processo, facilitar o nosso caminho, tá? Então, a gente precisa ter mais, eu diria, discernimento, tá mais lúcida em função a essa forma de funcionar, para que a gente possa se precaver e para que a gente possa ter menos contrafluxos, eu diria, ou menos surpresas, né, no meio do caminho. O cérebro processa detalhes de modo seletivo, detalhes que historicamente eram importantíssimos para a sobrevivência, prestando especial atenção em acontecimentos inesperados. O cérebro raramente nos diz a verdade, mas de qualquer maneira, a maior parte do tempo ele nos diz o que precisamos saber. Mas eu faria aqui um parênteses, a gente precisa estar atenta àquilo que ele está nos dizendo. Então, o mais sério é você desligar do piloto automático. Se você ainda hoje está funcionando cada vez mais no automatismo, no piloto automático, eu te convido a dar uma parada, a desacelerar para você conseguir pensar melhor, para você conseguir tomar decisões mais assertivas, mais lúcidas e com mais discernimento. Não precisa ser uma grande decisão, tá? Algo que vai mudar a sua vida. São decisões rotineiras mesmo, no dia a dia. Por quê? Adquirindo esse hábito, né, de pensar, de questionar, em compreender melhor o contexto que envolve aquela decisão. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui, tá? Seja, vou tomar café ou chá hoje, sei lá, vou comer carne ou frango, né? São decisões pequenas do dia a dia. Que roupa que eu vou colocar hoje, que vão fazer com que a gente use essa máquina, ou que a gente acostume a usar essa máquina do mesmo modo, na mesma forma, quando a gente tiver que tomar uma decisão realmente mais crítica. A gente vai funcionar mais ou menos da mesma maneira, tá? Na maior parte das pessoas, a linguagem falada é controlada pelo hemisfério cerebral esquerdo, que também é responsável pela resolução de cálculos matemáticos e outras formas de problemas lógicos. Então, sim, o nosso lado esquerdo, normalmente, na maioria das pessoas, é comum que a gente use para o raciocínio lógico, tá? Para a linguagem falada. É também, né, a fonte de muitos detalhes mal lembrados ou fantasiados. Como tem que constituir essa lógica no raciocínio, no pensamento, se faltar algum pedaço, ele emenda a si mesmo. Então, pode fantasiar alguma coisa para completar essa parte faltante, tá? Além de ser a casa do intérprete, né? Então dá margem a essa interpretação de acordo com a lógica que está na cabeça do interpretante, vamos dizer assim, o hemisfério esquerdo parece ter uma grande necessidade de lógica e ordem. Tão grande que, se alguma coisa não faz sentido, ele inventa algumas explicações plausíveis para dar sentido àquela coisa que não faz sentido. Então, é aí que mora o perigo. Olha só. Se dentro daquele encadeamento lógico de raciocínio há algo que não faz sentido, ele sobrepõe, ele inventa alguma coisa, o nosso cérebro, né, óbvio, para explicar, para tornar coerente aquela linha de raciocínio.
E às vezes essa parte que ele inventa é uma parte que não corresponde à verdade em si. Então a gente precisa saber se isso está acontecendo e, se estiver acontecendo, conseguir mudar isso, tá? O hemisfério direito é muito mais literal e confiável quando relata o que aconteceu. Por quê? Porque ele controla a percepção espacial e a análise de objetos pelo tato e se destaca nas tarefas visuomotoras. Ou seja, em vez dele ser aquela parte artística, emocional, o hemisfério direito simplesmente é mais pé no chão. Então ele interpreta da melhor forma a realidade em si. Aquilo que é, como eu gosto de falar, né? Então, assim, não, mas não é bem o que você tá pensando. Não, aquilo que é o que você tá vendo, é o que você tá tocando, é o que tá acontecendo, tá? São os fatos em si. A análise dos fatos vem num segundo momento. Por consequência, o dano ao cérebro leva a uma perda proporcional de uma dessas funções, né, da função cerebral em si. Distúrbios psiquiátricos apresentam uma gama mais diversificada de sintomas do que os distúrbios estritamente neurológicos causados por alguma lesão ou alguma doença física. Ou seja, os problemas da cabeça, vamos dizer, relacionados à parte estrutural da cabeça, cerebral, da mente humana, eles são mais comuns em função, né, de danos psiquiátricos, socioemocionais, do que realmente alguma lesão ou doença em si, tá? Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. A neurocirurgia pode amenizar quadros com risco iminente de morte, como acúmulo de líquido ou um tumor que comprime o cérebro. Esses quadros costumam vir acompanhados por grave confusão mental ou perda de consciência. Daqui a pouquinho eu vou falar da demência, ele faz uma definição que eu meio que entendi e vou, acho que levar para quase tudo, assim, a fazer a correlação, né, para quase tudo da minha forma de interpretar as coisas na minha vida. E aí, falando dessas patologias, né, dessa confusão mental, perda da consciência, ele fala da própria esquizofrenia, que costuma ocorrer no final da adolescência e no início da segunda década de vida, e afeta normalmente mais homens do que mulheres. Dentre outros fatores e patologias cerebrais ou decorrentes de lesões cerebrais, temos uma gama de acontecimentos, a exemplo da lesão ao tálamo e aos corpos mamilares, que é causada por deficiência de tiamina, vitamina B, em consequência da desnutrição prolongada que muitas vezes acompanha o alcoolismo crônico, por exemplo. Então, o livro ele traz muitos entendimentos de por que determinadas situações acontecem com as suas respectivas consequências. Então, aqui tem uma frase que vocês vão entender melhor o que eu falei no começo da live, que é essa parte técnica misturada com a didática que faz a gente entender o que eles estão falando. Então, olha só. Lesão ao tálamo e aos corpos mamilares, muito prazer aos dois, tálamo e corpo mamilar, a gente não sabe exatamente o que é, causada por deficiência da tiamina. Aí ali mesmo eles já explicam, tiamina é vitamina B. Em consequência da desnutrição prolongada que muitas vezes acompanha o alcoolismo crônico. Consegue perceber essa relação de causa e efeito? Eles explicam dessa forma o tempo todo no livro, isso é muito legal. Eu acho até que eu tô mais inteligente hoje do que eu estava domingo passado, depois de ler esse livro, tá, gente? A recordação de uma imagem visual desencadeia respostas mentais que se assemelham. Em alguns aspectos, as respostas que surgem no momento em que a imagem é vista pela primeira vez. Então, sempre o cérebro ele procura, dentro ali das caixinhas, alguma coisa que já aconteceu, que já viu, que corresponde a uma ação imediata, mesmo que aquela ação seja a primeira vez, seja uma situação que você esteja passando pela primeira vez, o cérebro tenta encaixar em algo que já aconteceu com você antes. Pesquisas feitas anos atrás sugerem que a recordação de memórias também reforça a capacidade de memorizar. O cérebro está contido num espaço muito pequeno. Aqui agora, então, a gente vai falar um pouquinho das particularidades ou das características cerebrais, tá? Então, ele é um espaço muito pequeno, se a gente for pensar no tamanho do nosso organismo, né? Ele é um espaço bem pequenininho. Bom dia, Tabata, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo, muito bom você estar aqui com a gente.
Bilhões de neurônios e outras células de sustentação comunicam-se entre si por meio de um número astronômico de conexões sinápticas. E toda essa operação é efetuada dentro de um objeto que pesa aproximadamente 1,4 quilos e tem o tamanho de um pequeno melão cantaloupo, aqueles melãozinhos assim, né? O cérebro é composto por dois tipos de células: os neurônios, que se comunicam um com os outros e com o resto do corpo, e as células de glia ou neuróglia, que fornecem a sustentação essencial à manutenção de todo o espetáculo que é o funcionamento do nosso cérebro. Então, gente, vocês vão ver que eu trouxe aqui até para a gente, né, a melhorar a nossa rede sináptica, começar a ter facilidade nesses termos. Eu trouxe em algumas explicações essa parte técnica mesmo, porque é muito legal o jeito com que eles, né, tanto a doutora Sandra quanto o doutor Sam, eles colocam isso didaticamente para fazer a gente entender tecnicamente como o cérebro realmente funciona. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios com formato complexo, fino e comprido, e uma quantidade ainda maior de células glias. Os sinais no interior de um neurônio são conduzidos por eletricidade. Os neurônios recebem estímulos através de estruturas ramificadas, como os galhos de uma árvore, os dendritos, que reúnem informações de diversas fontes. Cada neurônio estabelece centenas de milhares de conexões químicas chamadas sinapses com outros neurônios. Então, é uma rede ali que se forma, né? E aí você imagina, num tamanhinho de um melão cantaloupo, que é o nosso cérebro, o quanto que esses milhões, milhares e bilhares de neurônios se conectando uns com os outros através dessas chamadas sinapses, dessas conexões químicas, como que é um universo a ser realmente estudado e descoberto, né? As sinapses são o componente essencial da comunicação no cérebro. Os padrões de pensamento, as capacidades e funções básicas e a individualidade são determinados pela força, pelo número e pela localização dessas sinapses. 1 milímetro cúbico do cérebro contém até 1 bilhão de sinapses. Gente, não dá nem para imaginar, né? Eu não consigo nem tentar entender. Imagina o que deve ser, como deve ser legal para um cientista conseguir ver isso microscopicamente falando. Os neurônios e as sinapses são tão eficientes que o cérebro consome apenas 12 watts de energia. Ou seja, o nosso cérebro gasta menos energia do que a geladeira da nossa casa, tá? O cérebro representa apenas 3% do peso corporal, mas absorve 1/6 de todo o consumo energético do corpo. Pense da seguinte maneira: você está sempre gastando energia para suportar o peso do cérebro, então é melhor usá-lo. Use-o bem, use sem moderação, mas de modo que vá contribuir e trazer benefícios para você e para a sua vida. Para conhecer o cérebro, é preciso analisar rapidamente as suas partes e o que elas fazem. Então, aqui é aula de ciências, tá? Acho que os 5 minutinhos a gente consegue passar rapidinho esses termos, porque ele faz até um desenho aqui, gente. É bem legal, eu tô falando. Vocês estão vendo a minha empolgação com esse livro, né? Ele é muito legal. Tem outros livros do cérebro que eu gosto também. Enfim, ao longo do tempo a gente vai trazendo para vocês. Olha aqui, ele explica, tá? Nós vamos falar rapidamente só da definição de cada uma dessas partes. Mas durante todo o livro ele traz isso. Ele traz desenho, ele traz informações, ele traz cases, né? Enfim, é muito gostoso para ler, tá? Um livro fácil de ler. Bom dia, Selma, seja bem-vinda. Então vamos lá. Para conhecer o cérebro, vamos analisar rapidamente as suas partes e o que elas fazem. Tronco encefálico. O tronco encefálico, ele controla as funções básicas essenciais à vida humana. Então, estamos falando aqui dos movimentos reflexos da cabeça e dos olhos, a respiração, frequência cardíaca, o sono, dentre outras funções básicas essenciais à nossa vida. E aí temos, então, o hipotálamo. Hipotálamo controla processos básicos também importantes para a vida, mas já relacionada a,
como é que eu diria? Talvez aos instintos ou com a forma, na verdade, da gente funcionar em relação a isso. Então, são processos básicos importantes para a vida, a exemplo da regulação do comportamento sexual, da fome, da sede, do ritmo circadiano, né, do sono e da vigília. Então, como que a gente funciona? Quanto tempo a gente precisa de descanso? É mais essa parte funcional, eu diria, tá? Depois nós temos a amígdala, responsável pelas nossas emoções, principalmente pelo medo e pela ansiedade. Temos também o hipocampo. O hipocampo, ele armazena fatos e informações. Ele corresponde à nossa memória a longo prazo, tá? Depois vamos falar então do cerebelo. O cerebelo integra informações sensitivas para o controle dos movimentos. E o tálamo recebe as informações sensoriais captadas pelo corpo através dos olhos, dos ouvidos ou da pele, na forma de potenciais de ação, que filtra as informações e as retransmite como mais potenciais de ação, tá? Então ele reforça esses potenciais de ação ou ele altera, muda esses potenciais de ação de acordo com esse filtro das informações que ele está recebendo ou dos estímulos que ele está recebendo. E por último, mas não menos importante, vamos falar então do córtex. O córtex é a maior parte do cérebro humano e essa maior parte ela ainda é subdividida em 4 partes chamados lobos. São eles: o lobo occipital, temporal, parietal e frontal. Rapidamente vamos falar para que serve cada um desses lobos, tá? O occipital é responsável pela nossa percepção visual. O lobo temporal está envolvido com a audição e contém a área que compreende a linguagem falada. É importante para o aprendizado, para a memória e para as reações emocionais. Já o lobo parietal recebe informações sensitivas provenientes da pele e reúne informações de todos os sentidos e determina em que direção o indivíduo deve voltar a sua atenção. E por fim, o lobo frontal gera comandos de movimentos, contém a área que produz a fala e é responsável pela seleção do comportamento apropriado. Gente, olha como é complexo o funcionamento desse fantástico órgão humano. O cérebro tem um relógio que normalmente estabelece ritmos para a temperatura corporal, a fome, o sono, dentre outras ações, né? E essas ações devem manter uma certa sincronia para não despertarem os comportamentos inadequados ou fora de horas. A exemplo do jet lag, quando a gente viaja, né? Sai de dia de um lugar, chega na noite do outro dia no outro lugar. Então, o jet lag, um desses efeitos de comportamentos inadequados, né, que é mais comum, a gente conhece mais quem acaba viajando ou já viajou, que pode provocar, por exemplo, a fome no meio da noite. Então, num horário totalmente inapropriado frente à nossa rotina, né? Não tem certo e não tem errado. O cérebro usa o tamanho de um objeto conhecido para imaginar o tamanho de outros objetos e também decide automaticamente quais são os objetos que estão em uma imagem visual. Então ele fica o tempo todo correlacionando coisas, sejam essas coisas desconhecidas, novas, sejam essas coisas ou principalmente fazendo correlações com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que já existiu ou já funciona ou a gente já tem como referência em função de determinado momento da nossa vida. O cérebro tem maneiras especiais de reconhecer os objetos que têm importância especial para nós, como os rostos, por exemplo. Costumamos achar que a visão é o sentido mais importante do ser humano, mas talvez a audição seja igualmente essencial. Por razões óbvias, a surdez dificulta a comunicação com outras pessoas. E aí, eu vou falar muito rápido aqui, senão não vai dar tempo de passar tudo que eu trouxe para vocês, mas eles trazem um exemplo aqui em relação a esse processo da audição, que dependendo de onde vem o som, a gente pode escutar e o cérebro interpretar de maneira diferente o mesmo ruído. Então, por exemplo, ele diz que é mais comum, agora estou com medo de confundir, mas enfim, é mais comum
o som chegar primeiro no ouvido direito do que no esquerdo. E às vezes essa passagem entre um ouvido e outro pode alterar a informação daquele ruído, tá? Então é bem interessante isso também, eu nunca tinha parado para pensar. Ainda no campo dos sentidos, sobre o paladar, existem apenas 5 sabores básicos: salgado, doce, azedo ou ácido, amargo e o umami. O umami eles não têm tradução, é como se fosse aquele gosto de carne cozida ou osso cozido, alguma coisa assim. Cada um desses sabores básicos tem pelo menos um receptor, algumas vezes mais. Então, toda a manifestação a partir do nosso cérebro, ela tem uma série de relações. Ela tem o emissor, ela tem os receptores, ela tem as conexões. São sempre sistemas muito complexos em função da quantidade, até eu diria, de variáveis que compõem esse sistema. Os odores e os sabores muitas vezes têm fortes associações emocionais. O motivo dessas associações é que as informações olfativas têm uma conexão direta com o sistema límbico, estruturas cerebrais relacionadas com as respostas emocionais. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Essas estruturas conseguem aprender, permitindo que a pessoa associe odores e acontecimentos prazerosos ou perigosos. E aí ele dá vários exemplos também, dá alguns exemplos até escatológicos, nojentos, e dá outros exemplos, como por exemplo o cheirinho do bolo da vovó, do pão da avó, que muitas vezes a gente está numa situação que não tem nada a ver com a casa da avó, mas que aquele cheiro faz a gente acionar aquela memória afetiva positiva. Ontem à noite ainda a gente estava falando sobre isso. As expectativas não influenciam apenas as nossas respostas, mas também a nossa percepção. A percepção das sensações corporais é resultado da interação de 2 processos: os sinais dos receptores espalhados pelo corpo e a atividade nas vias cerebrais que controlam a resposta do indivíduo a esses sinais. Bom dia, Eliane. Bom dia, Alice. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Os estímulos físicos também afetam a sensibilidade. O cérebro sabe que o tipo de sensor é ativado e em que local do corpo ele está, pois cada sensor tem uma linha privativa que transmite apenas um tipo de informação ao cérebro por meio de potenciais de ação. Potenciais de ação, gente, também assim, os autores falam durante todo o livro, porque um potencial de ação, ele não quer dizer que é a ação em si acontecendo, né? É algo mais provável, eu diria, de acontecer, tá? Então, vale a pena a gente prestar atenção nesse detalhe, porque um potencial de ação não necessariamente vira a ação em si, tá? Mas é provável, né? A maior a probabilidade que ela aconteça. As expectativas e crenças das pessoas produzem alterações físicas no cérebro. Algumas pessoas parecem ser mais resistentes mentalmente do que outras. A presença de estresse precocemente aumenta essa vulnerabilidade. Maus tratos, negligência, disciplina muito rígida aumentam inclusive os riscos de depressão, ansiedade, obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatia, dentre outras patologias, tá? Então, às vezes, principalmente na infância, né? Eles falam muito aqui, eles fazem também essa correlação como é que fala? De feto, nascimento, né? Bebê, criança, infância, adolescente, adulto e velhice, tá? É que eu não consegui fazer todo esse aprofundamento, senão tá escrito aqui, né, em alguns contextos, mas não deu para fazer essa linha cronológica. Mas no livro ele coloca isso de uma maneira fantástica, vale a pena ver. Os seus genes determinam a maneira como você interage com o seu ambiente, inclusive aquilo que você aprende com esse ambiente ao qual você vive e interage. O cérebro jovem tem uma capacidade extraordinária de aprendizado. Os mecanismos pelos quais o cérebro é projetado permitem que algumas mudanças sejam feitas muito mais facilmente durante a infância. Então, sim, é mais fácil a gente
educar, ensinar e corrigir, né, ou levar o aprendizado, inclusive a mudança do aprendizado durante a infância. O cérebro não é uma tábua rasa, ele sabe muito bem aquilo que deve aprender. Então, ele também tem intrinsecamente essa condição de análise seletiva, eu diria, não é assim que os autores falam, tá? Mas ele tem essa inteligência, né, essa sabedoria de eliminar ou qualificar as coisas, eu diria. Mas isso tudo se dá em função dos estímulos que a gente gera nele, tá? Durante a adolescência, o cérebro e o corpo sofrem grandes transformações que acompanham a transição para a idade adulta. Essa transição pode incluir adquirir maior independência dos pais, assumir responsabilidades como emprego e a família e passar os períodos da turbulência emocional. A Eli tá falando, bom dia, que óculos lindo. Obrigada, Eli, você é suspeita a falar. O que o ser humano aprende é influenciado por vários fatores. Então, alguns deles, né? Quais são esses fatores que influenciam o nosso aprendizado? As características biológicas da nossa espécie, os nossos fatores genéticos individuais e, principalmente, as nossas experiências pessoais. Bom dia, Ed, seja bem-vindo. Os neurônios fortalecem as sinapses efetivas e enfraquecem ou eliminam as sinapses que permanecem silenciosas quando outras estão sendo usadas. Então, isso faz parte da inteligência cerebral, tá? E eles fazem aqui uma analogia com o músculo, né? Quando você treina, se você fortalece aquele músculo, ele se torna mais desenvolvido, inclusive mais visível a olho nu, eu diria. E se você não treina, esquece, ele pode até atrofiar, tá? Então, a mesma coisa acontece com os neurônios fortalecendo ou enfraquecendo as nossas sinapses. E aí vem aquele famoso ditado, que a prática leva à perfeição. Então, a ideia é que você faça alguma coisa mais produtiva ou divertida e que seja estimulante, na maior parte do seu tempo, da sua vida. Não ficar muito tempo, não perder muito tempo, não gastar muita energia pensando sobre os assuntos que te deixam infeliz, aquilo que te prejudicou, aquilo que você ficou chateado. Então, assim, saia o quanto antes dessa vibe, porque os seus neurônios vão fortalecer essa sinapse que você fica ali efetivando, tá? Então, faça com que essa sinapse seja enfraquecida rapidamente. O estresse crônico pode prejudicar bastante, inclusive, a capacidade de aprender. É hora, então, de fazermos algumas mudanças no nosso estilo de vida para ter uma velhice melhor, pois o desempenho do cérebro tende a piorar à medida que se fica mais velho. Existem duas áreas mais problemáticas. Uma delas é a memória. O que é a memória, né? A capacidade da memória nossa, ela começa a deteriorar. Opa, trava-língua aqui, tava demorando. Na terceira década de vida e continua a diminuir com a idade. Então, sim, a gente pode perder, a gente provavelmente vai perder memória ao longo da nossa existência. E a outra área problemática é o que os neurocientistas chamam de função executiva. O que é essa função executiva? O conjunto de habilidades que permite que o indivíduo escolha o comportamento adequado para determinada situação, ou que ele iniba os comportamentos inadequados diante determinado contexto, e também aqueles conjunto, né, de habilidades que ele pode se concentrar no que está fazendo, mesmo que existam elementos capazes de desviar a sua atenção. Então, os problemas começam mais tarde, na 7ª década de vida, e abrangem a deterioração de funções básicas, como, por exemplo, a velocidade de processamento, velocidade de resposta e memória operacional, que nos permite memorizar, por exemplo, o número de um telefone, o número de sapato, da roupa, coisas assim mais objetivas, eu diria. Renata, e agora? A gente vai ficar velho, a gente quer, né? Você trouxe aqui há 2 semanas o livro falando sobre longevidade, viver mais de 100 anos,
E agora cheia de más notícias, falando que a gente vai envelhecer, vai perder memória, vai ter tudo, toda essa deterioração, né, das nossas funcionalidades. Tem uma boa notícia? Claro que tem uma boa notícia, né, minha gente? A boa notícia, então, é que a maneira mais eficaz de manter o cérebro saudável à medida que se envelhece é com exercício físico. E aí foi mais um tapa na cara que eu levei essa semana e definitivamente já mudei várias coisas da minha rotina, mas preciso colocar de uma vez por todas o exercício físico como prioridade na minha vida, porque é ele que vai fazer a gente ter uma velhice realmente mais longeva, mais próspera, mais saudável e mais feliz. Fazer exercícios regularmente, do tipo que aumenta a frequência cardíaca, é o melhor modo de conservar as capacidades cognitivas na velhice. Então, é uma relação direta que eles colocam. O exercício também causa a liberação de fatores de crescimento, proteínas que contribuem para a formação de dendritos e sinapses, aumentam a plasticidade sináptica e acumulam o nascimento de novos neurônios no hipocampo. Qualquer um desses efeitos pode melhorar o desempenho cognitivo, embora não se saibam quais são mais importantes. Então, na dúvida, faça exercício físico para você né, se expor e disponibilizar fazer com que esses efeitos aconteçam para melhorar o seu desempenho cognitivo e o funcionamento do seu cérebro de modo geral. O exercício físico também está fortemente associado com o menor risco de demência na velhice, tá? E aí essa é a frase que eu falei para vocês no começo. Esquecer onde deixou os óculos faz parte do envelhecimento normal. Esquecer que você usa óculos é sinal de demência. Então, lembra que eu falei que ia fazer analogia para várias situações e contextos da minha vida? Pessoas com demência avançada não conseguem se lembrar de fatos importantes da própria vida ou até mesmo reconhecer seus cônjuges, marido, mulher, filhos, vizinhos, pessoas que estão acostumadas a se relacionar. Então, essa frase, para mim, vai servir como modelo. Esquecer onde deixou os óculos faz parte do envelhecimento normal. Então, esquecer onde eu coloquei a chave, né? Ok, faz parte. Agora, esquecer que usa óculos é sinal de demência. Esquecer de coisas importantes para a sua própria vida, e eu diria que tem coisas que até em função da importância para a própria sobrevivência, preste atenção que pode ser algum sinal aí de dano, de lesão cerebral, alguma coisa mais intensa que pode estar acontecendo no seu organismo, tá bom? Bom dia, Mi, seja bem-vinda. O número de casos de demência está aumentando à medida que a população mundial envelhece. A sua incidência atual é de 24 milhões de pessoas em todo o mundo, e esse número deve subir para 81 milhões de pessoas até 2040. Lá em 2009, quando eles escreveram o livro, parecia que 2040 estava muito longe. Mas, como eu gosto de dizer, brincar, gente, já é depois de amanhã. O tempo está passando muito rápido. E olha só, e a nossa população mundial está envelhecendo. Estamos ficando mais longevos, inclusive a tecnologia, a inovação, a medicina está nos auxiliando nesse sentido. Então, vamos fazer algo para que a gente não seja uma população prioritariamente, majoritariamente doente ao longo dos nossos anos da nossa vida, tá? Por outro lado, algumas funções cerebrais não são muito afetadas pela idade. O conhecimento verbal e a compreensão são mantidos e podem até mesmo aumentar com a idade, né? Então, quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem, mais a gente aprende. Obviamente, o nosso conhecimento, a tendência a sermos mais compreensivos, né? À medida que a gente vê coisas que a gente não imaginaria ver, ela tende a aumentar com a nossa idade. O vocabulário é outra área a ser poupada. As habilidades profissionais também costumam ser resilientes se continuarem a serem praticadas. Os idosos têm uma importante vantagem sobre os jovens: a maior capacidade de regular as emoções. Tá vendo? Eu falei que tínhamos também boas notícias, né? O declínio cognitivo em uma certa idade não é inevitável.
mas o estilo de vida exerce grande influência sobre a capacidade do indivíduo mais tarde. Então, sim, vamos envelhecer. Sim, vamos ter dificuldades biológicas, eu diria, orgânicas, com o nosso envelhecimento. Mas podemos melhorar a nossa capacidade de influenciar positivamente a nossa vida durante aí a nossa velhice, tá? Para que a gente tenha realmente uma velhice plena, uma velhice de idade, né? E não de funcionamento, não de produtividade, não de capacidade cognitiva, inclusive, tá? Isso é possível, já é possível, mas não dá para a gente pensar nisso quando a gente tiver lá 60, 70, 80 anos. A gente precisa começar a cuidar agora. E aí, de novo, os autores trazem a condição do exercício físico. Aliás, eles falam isso o tempo todo, né, em vários contextos. A prática regular de exercício físico é importante, pois o fato de manter o coração em forma geralmente tem efeitos positivos sobre o cérebro, principalmente sobre a função executiva, super útil em várias atividades mentais. A melhor maneira de manter o cérebro saudável é a junção de atividades físicas e intelectuais. A melhor proteção contra a perda da função cerebral associada à idade. E aí eles falam assim, se o seu trabalho é prioritariamente físico, é mais braçal, você precisa, nas horas vagas, desenvolver atividades mais relacionadas à sua parte intelectual, para tentar equilibrar isso. E o inverso também é necessário. Se o seu trabalho é prioritariamente mais intelectual, você precisa, nas horas vagas, desenvolver ou, né, trabalhar mais, ter mais a condição aí dos exercícios físicos para poder melhorar, né, ou proteger mais essa perda da função cerebral associada à nossa idade. O nosso cérebro pode mudar de duas maneiras ao longo do tempo. Em primeiro lugar, o ambiente pode sim influenciar o desenvolvimento cerebral, acarretando rápidas mudanças, até mesmo no intervalo de apenas uma geração. Então, de uma geração para outra, o nosso ambiente ou a forma ali onde a gente convive, se manifesta, pode mudar de uma geração para outra. Já a segunda maneira do cérebro mudar ao longo do tempo, em segundo lugar, está a evolução biológica, que requer muitas gerações para produzir mudança. Então, ela é uma mudança mais lenta. É possível também, mas ela vai levar mais tempo para várias gerações para a gente mudar, evoluir biologicamente. Basta a gente estudar a história, né? Os Homo sapiens sapiens, os Homo sapiens neandertais, acho que é assim que fala. Enfim, vamos estudar história, antropologia, tá aí para nos ajudar nesse sentido. A nutrição básica é importante para qualquer tipo de desenvolvimento, mas o desenvolvimento cerebral também é influenciado, além da nutrição, além de ser influenciado pela nutrição, também por outros fatores, como a experiência social e estímulo intelectual. No livro aqui, ele fala da alimentação e ele faz correlações, inclusive, de pessoas em função de uma etnia e outra, ou de nascer num país, né, de pessoas com estatura mais baixa e ao serem, como é que eu posso dizer, mudadas, criadas em outro país, a própria alimentação, o desenvolvimento, as atividades ajuda com que as pessoas mudem a própria condição genética, acreditem se quiserem, tá? Tem vários exemplos que eles dão nesse sentido em relação à importância, né, da nutrição e à influência desses outros fatores. A melhor alimentação, uma melhor alimentação e mais saúde pode levar a um melhor desenvolvimento cerebral. E um ambiente mais estimulante também pode contribuir para o desenvolvimento e a função cerebral. Bom dia, Everton, seja bem-vindo. A maioria das pessoas acha que as emoções prejudicam a capacidade de fazer opções sensatas, mas isso não é verdade. As emoções nos estimulam ao moldar o nosso comportamento para obter o que desejamos e evitar o que tememos. O cérebro pode modificar a maneira como vivenciamos as emoções,
com base nas nossas emoções ou no modo como percebemos os acontecimentos. Então, vamos entender melhor. Daqui a pouco eu vou falar de novo aqui uma citação. As nossas emoções, elas fazem parte da nossa manifestação, de certa forma, né? E a gente achar que não importa, que não pode ter, muitas vezes é um erro, é uma falha com a nossa própria cognição, né? O que não pode é a gente deixar com que essa emoção, com que aquilo que a gente esteja sentindo, nos desestabilize, com que essa emoção seja desequilibrada a tal ponto de fazer com que as nossas decisões sejam tomadas sem pensar. Mas as emoções devem estar aliadas a esse pensamento, ao porquê aquilo está acontecendo. Não sei se ficou claro, né? Se vocês conseguem compreender exatamente isso que eu estou falando. E aí os autores falam assim: o modo mais simples de regular as emoções é se distrair. Dirigir a atenção para outra coisa, em geral, temporariamente. Então, mudar o foco, como eu gosto de dizer, né? A distração pode diminuir as emoções negativas associadas com a dor física, em parte ao reduzir a atividade em algumas áreas que reagem à própria dor, enquanto aumenta a atividade em áreas associadas com o controle cognitivo das emoções. Uma maneira mais duradoura de regular as emoções, ela é chamada de reavaliação. Então, o que é a reavaliação? É reconsiderar o significado de um acontecimento como uma maneira de mudar o próprio sentimento em relação àquele acontecimento. Pessoas que conseguem fazer reavaliações em geral são emocionalmente estáveis e resilientes. Então aqui ele dá o exemplo lá do pai ou da mãe que ficou chateado ou bravo com a filha que levou um choque porque colocou o dedo na tomada, né? Então, que seria a reavaliação usando esse exemplo? Ao invés dele ficar, a mãe, vamos pegar o exemplo, ficar brava com a filha que tomou o choque ali porque pôs o dedo na tomada, ela tentar ver que assim, foi um choque, não causou nenhum estrago, não machucou no nada, e a filha ainda aprendeu que realmente não pode pôr o dedo na tomada. Pode ter aprendido até que ela precisa ouvir a mãe quando a mãe dá alguma orientação. Entende? Então a gente amplia aquele contexto, tenta aprender e tirar um aprendizado, um conhecimento, por mais às vezes crítico ou difícil que possa ter sido aquela situação, tá? Suas emoções, agradáveis e desagradáveis, então tanto um tipo quanto outra, representam um guia sensível para o comportamento eficaz, ajudando a prever as prováveis consequências de seus atos quando você não tiver informações suficientes para tomar uma decisão com base na lógica. Se o seu sistema de regulação das emoções estiver funcionando, provavelmente você fará escolhas mais acertadas. Então, de novo, você precisa tirar proveito dessa emoção. E como que você tira proveito dessa emoção? Não deixando com que ela desequilibre o seu raciocínio, né? A sua base lógica, aqui, como ele diz. Então, você trabalha com a emoção aliada a você, não deixa ela exacerbar, não deixa ela tomar conta, né, das suas decisões, fazer com que você se torne impossível, tá? Impulsivo. Inclusive, às vezes, é um indicador de que você não deve decidir nada naquele momento, tá? Bom dia, Ju, seja bem-vinda. A felicidade é um alvo móvel. Então, caminhando aí para o finalzinho da live, né? Gente, o livro é fantástico, vale a pena vocês lerem, porque tem muito mais coisas que eu não consegui trazer aqui. O processo da racionalidade, como a gente constrói essa base de raciocínio lógico, as interferências, enfim, é muito legal. Mas a gente vai finalizar aí, a minha ideia, eu trouxe a gente finalizar aí com aquilo que é o nosso objetivo, né? A gente se conhecer mais, melhor, para ter uma vida mais produtiva e mais feliz. Então, a felicidade é um alvo móvel. Por causa da adaptação, pequenos acontecimentos positivos, porém frequentes, exercem maior impacto cumulativo do que grandes acontecimentos positivos, porém ocasionais. Então, você ter
manifestações diárias que te tragam felicidade vale muito mais a pena do que um pico de felicidade uma vez por ano. É isso que vai determinar a sua felicidade em si, a sua manifestação mais feliz. Do mesmo modo, a eliminação de fatores irritantes diários pode aumentar substancialmente o nível de felicidade. Então, se tem algo que te irrita todo dia, também pare agora e reveja esse contexto, tá? Mude você, mude aquilo que te irrita, mude o objeto, mude a pessoa, não sei, tá? Vale a pena aí reavaliar. Então, é uma questão de causa e efeito, né? Elimine fatores diários que te irritam para aumentar substancialmente o seu nível de felicidade. E por fim, estudos da felicidade demonstraram que exercícios comportamentais podem aumentar o nível de felicidade, a exemplo desses 3 que ele traz no livro, tá? Então você precisa fazer exercícios de felicidade diariamente para que você seja definitivamente mais feliz todos os dias. E aí ele traz 3 exercícios para a gente fazer. Primeiro, concentrar-se em acontecimentos positivos. Tome nota, e aí ele dá como fazer, né? Tome nota de 3 coisas boas que aconteceram naquele dia e explique o que causou cada uma delas. Então não é só falar, hoje recebi um elogio, é o que causou. Recebi um elogio porque eu me arrumei diferente, eu acordei mais disposta, eu não saí atrasada, enfim, o que causou aquele acontecimento positivo. Crie esse hábito de registrar pelo menos 3 coisas boas por dia e explique por que aquela coisa se tornou ou foi uma coisa boa no seu dia. Segundo exercício, exercitar os seus pontos fortes. E aí ele traz aqui o site do Martin Seligman e cita o livro dele, né, Felicidade Autêntica. A gente já fez live dele, tá? Depois, se alguém quiser, procura aí no Reels ou me pede, eu mando aqui a foto para vocês ou o link para vocês. E aí tem um site, www.authentichappiness, né? Felicidade autêntica em inglês.org. Lá você vai, ele te ajuda, né, através de um teste, a determinar quais são os seus principais, os seus pontos fortes. E por que ele cita o Seligman? Para você poder fazer esse exercício de exercitar os seus pontos fortes. E aí eles falam assim: depois que você souber quais são os seus 5 principais pontos fortes, tente usar um deles de uma nova maneira todos os dias durante uma semana. Então você vai escolher lista os 5 principais, escolhe e usa ele de várias formas, de maneiras diferentes durante toda uma semana. E aí a minha sugestão é que você anote isso para poder comparar depois. E por último, o último exercício para desenvolver a felicidade, agora que eu vi já passou até 1 minuto, me desculpem, lembrar-se de ser grato. Anote diariamente 5 motivos para se sentir agradecido, para sentir gratidão, pelo qual você é grato naquele dia que é da sua vida, todos os dias. Faça isso diariamente também. E aí você vai aumentar o nível de felicidade na sua vida, além de outros fatores que a gente já falou aqui, tá bom? Gente, desculpa, passei aí 2 minutinhos, tá? Foi muito bom estar com vocês aqui nesse domingo. Tinha muito mais coisa para falar, mas esse livro talvez eu dei mole, deveria ter feito em 2 partes, como a gente já fez anteriormente, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não teremos live, tá? Vou estar num curso. Vou deixar no feed o livro da semana para vocês. Não teremos live, mas teremos leitura. Vamos ler um livro da semana que vem. A gente só não vai conseguir passar por aqui para fazer a live com vocês, tá? Beijo grande, ótimo fim de domingo para vocês e uma semana maravilhosa com um novo mês que está começando. Que abril seja esplêndido na vida de todos nós. Beijo grande, a gente se vê.